Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica aqui no Instagram. A gente está começando aí mais uma live hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro, são 20 horas e 1 minuto, né? Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes e eu quero dar as boas-vindas a vocês aqui. O pessoal que está chegando agora, sinaliza para mim se está tudo ok com o áudio, se está conseguindo me ouvir bem, tá? Hoje a gente está fazendo uma live bem interessante, assim, né? Um pouco fora do comum aqui, que a gente costuma fazer, mas uma live extremamente importante para aquelas pessoas, né, que sofrem com doença neurológica, ou para aquelas pessoas que conhecem alguém que sofre com doença neurológica, ou que tem alguém na família, tá? Isso por quê? Porque eu já vou colocar o nosso convidado. Uma das questões mais importantes dentro do diagnóstico e do tratamento das doenças neurológicas é a questão do aumento da pressão intracraniana. Oi, Renan, boa noite, tudo bem, meu caro? Tudo bem, como vai? Boa noite, me ouve bem? Estou te ouvindo bem, você está conseguindo me ouvir bem? Ficou um pouco baixo, estava melhor, eu acho, antes de eu entrar, estava ouvindo melhor. Deixa eu ver. Agora, Aí, veja aí se melhorou. melhorou, né? Exato. Ah, então tá bom. O pessoal tá chegando aqui na live, tá? Eu já queria te dar as boas-vindas e te agradecer aí por ter aceitado o convite, né? Para estar aqui com a gente, Um prazer. compartilhando aí a parte do seu conhecimento, da sua expertise aí nessa parte da neurologia, da neurocirurgia e do neurointensivismo, tá bom? Então, o pessoal tá chegando aí e hoje a gente vai falar da importância, né? A importância que se tem de avaliar o risco de hipertensão intracraniana, ou seja, de aumento da pressão dentro da cabeça, nas pessoas com doença neurológica, né? Ou nas doenças neurológicas de uma forma geral. Então, aqui na FG Clínica, pessoal, FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal, nós fazemos o tratamento completo das pessoas com doenças neurológicas, com doenças neurocirúrgicas, né? E também com tratamento com medicamentos à base de cannabis medicinal. Domingo passado, agora, a gente estava no programa Hora da Saúde, aqui da RBA TV. Quem quiser, pessoal, pode assistir aí a nossa participação. Foi bem legal, a gente falou sobre epilepsia e doença de Parkinson, tá? E eu quero dizer para vocês que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. E quem quiser, quem não puder assistir agora, pode assistir depois. E hoje a gente vai falar sobre essa questão da hipertensão intracraniana, um pouco dela aí, e por que ela é importante, e como que a gente pode avaliar isso no dia a dia da prática médica, tá? Renan, né? Renan Pinheiro, é isso, Renan? Ribeiro. Renan Ribeiro, olha aí, Isso. Renan Ribeiro, tá? Ele que se eu só pegar aqui o currículo do Renan, tá? Exatamente, Renan Martins Ribeiro, tá? Ele que é assessor clínico da Brain for Care, que é especialista em neurologia, cirurgia e neurointensivismo e também presidente da ABNeuro. A ABNeuro é a academia... É a Associação Brasileira de Enfermeiros de Neurologia e Neurocirurgia. Associação Brasileira de Enfermeiros De de neurologia, especialistas em neurologia e neurocirurgia, exato. Ah, tá bom então, olha, a dona Socorro Coutinho tá aqui, a Francinete Gomes, minha querida irmã, tá aqui também, Armando Britoche tá aqui, Britoche deve ser, né? Tá aqui também, a Ninha Delivery também tá aqui. Então, Renan, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, dessas boas-vindas aí pro pessoal, e falasse pra gente aí um pouco da sua carreira, da sua formação, e como que você enveredou, né, por essa questão aí da medida, né, da avaliação da pressão dentro da cabeça de uma pessoa. Perfeito. Muito bom. Bom, meu nome é Renan, eu sou enfermeiro, né? Eu tenho aí uma experiência na área da neuro, foi uma área que sempre me chamou a atenção na universidade, né? Então eu fiz a minha graduação, depois da especialização, eu fiz a modalidade de residência ali na Unifesp, onde eu fiz neurologia e neurocirurgia e trabalhei em neurointensivismo 10 anos em unidade de terapia intensiva, né?
E na terapia intensiva a gente encontrava as principais doenças que afetam a população, por exemplo, dentre uma delas as doenças cerebrovasculares, né, como o AVC, que tem uma incidência extremamente alta, né? E a gente conseguiu, e na minha experiência, quando eu comecei a ver, né, o impacto que as doenças têm sobre a sobrevida dos pacientes, né? Qualquer doença neurológica a gente tem impactos, né, se não tratados de forma apropriada, se não for tratamento num tempo hábil, né? Então, eu sempre gostei muito da área de neuro, principalmente pensando nessa possibilidade da neuroreabilitação, né, e na prevenção de danos desses pacientes, né? Então, foi por onde eu comecei meu interesse. Além disso, sempre gostei muito de tecnologias. Então, equipamentos, monitorizações, sempre me chamou a atenção, né, na minha prática diária. E eu já acompanhava a Brain for Care desde os primeiros, né, desde os primórdios. A Brain for Care é uma empresa brasileira, né, uma startup que hoje, né, tem um importe internacional, hoje ela tem aí filial nos Estados Unidos, né, e é uma tecnologia brasileira, ou seja, é fruto de ciência e pesquisa brasileira, né. E eu, como enfermeiro de neuro, né, sempre me preocupava muito com a monitorização de pacientes, sobre o quão invasivo era, os riscos associados. E quando eu vi, né, que existia uma tecnologia não invasiva, eu achei isso muito interessante, né? E eu fui acompanhando a evolução da Brain for Care, ao passo que continuei trabalhando com pacientes neurológicos, né? Até que teve um momento que eu tive a oportunidade de migrar para a área da indústria. Na verdade, fui trabalhar com telemedicina antes de chegar na Brain for Care, né? E mais recentemente eu cheguei, então, dentro da Brain for Care. Acho que foi muito bom, que foi um momento de maturidade minha como enfermeiro, com especialidade em neuro, né? Junto com a própria evolução da tecnologia, que é como o doutor hoje tem na clínica, né? Um equipamento aí de alto nível de padrão tecnológico que traz aí um avanço para monitoramento dos seus pacientes, né? Excelente, Renan. Obrigado aí pelo briefing, né, da sua carreira. Pessoal, o pessoal que está aqui agora, está aqui nos ouvindo, compartilhe essa live com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, porque essa informação é uma informação muito preciosa, muito importante para todas as pessoas que querem ter uma saúde neurológica de qualidade. Eu vou dizer para vocês que as doenças neurológicas, elas são muito comuns na prática, né? Praticamente todos nós vamos ter em algum momento alguma queixa, alguma coisa relacionada ao sistema nervoso. Alguns mais, outros menos, alguns mais precoce, outros mais tardiamente, mas praticamente todos nós teremos. Isso é uma coisa meio que inevitável, né? É, um, é uma consequência da nossa longevidade cada vez maior, né? Então, é muito importante aí vocês terem essa noção e compartilharem essa informação com o máximo de pessoas possíveis aí do perfil de vocês. O pessoal aí que ainda não segue o perfil, eu peço que siga, porque o nosso perfil aqui ele é bem rico em conteúdo. Todos os dias temos conteúdos novos, tá? E essa semana, semana passada, nós estávamos falando muito de epilepsia, Sim. porque dia 9 de setembro foi o Dia Nacional e Latino-Americano de Conscientização sobre a Epilepsia. E essa semana nós estamos falando bastante no perfil sobre a doença de Alzheimer, né? A demência, aquela que afeta muitas pessoas aí a partir dos 60 anos e agora tem afetado até as pessoas mais jovens, né? A gente está vendo Sim. Alzheimer precoce. E a Renata colocou uma coisa bem legal aqui. Nós dois somos índios, né? Que a gente fez residência. Eu fiz também minha residência na Unifesp, né? Ah, é, E bem também eu fiz o Fellow de Neurocirurgia Funcional e Epilepsia aí na que Unifesp. Então eu bacana. falo que eu sou índio, eu grito tracatrá também aí, e com todo orgulho, assim, a Escola Paulista, né? A Unifesp me acolheu aí de braços abertos. Então, obrigado, Renata, por ter Ah, lembrado aí. Muito bom. A Renatinha foi enfermeira do Hospital São Paulo. Ela tá lá ainda, não tem Danilo. Trabalhei com ela. É a Renata Moribi. Oribe, é. Beijo, Rê. Legal. Faz tempo que não te vejo. Muito Mas acho que bom, foi um ponto pessoal. muito bacana que o doutor trouxe, né? Você falou, esse mês a gente tem a conscientização do Alzheimer, né? Exato. E é como você falou, o contínuo da nossa evolução nos deixa vulnerável. Por quê? Na fase adulto, a gente fica muito vulnerável às doenças cerebrovasculares porque nós não temos bons hábitos de vida, né? Somos sedentários, somos, né, obesos, enfim, vários problemas comuns da saúde da população, né? Acima sobrepeso e tudo mais. Já na fase idosa, a gente lida cada vez mais com as demências, né?
E quando a gente pensa nas demências, a gente tem o Alzheimer, né? Mas existem outras causas de demência, né? Como, por exemplo, hidrocefalia de pressão normal, que é uma outra condição que tem sido cada vez mais frequente na população, que consiste no indivíduo começar o aumento ali de produção de líquor e começa a ter sintomas neurológicos, né? Começa a ter ali alteração da marcha, incontinência urinária, que é uma condição que às vezes as pessoas se confundem para o diagnóstico, né? Ou é um diagnóstico que é um pouco mais difícil e às vezes um pouco dolorido para o paciente, que aí ele é punção e exames e tal. E o Brain for Care, por exemplo, é uma tecnologia que pode ajudar na diferenciação das causas de demência reversível, porque com uma técnica não invasiva, a gente consegue, de forma não invasiva, avaliar a complacência e o risco de hipertensão intracraniana. Então, ajuda para o diagnóstico diferencial, né? Essa é Sem uma dúvida grande nenhuma. vantagem, né? Olha, o pessoal está chegando aqui agora. A dona Ana Maria Saraiva está aqui, dona Ana aí que fez a cirurgia para epilepsia, a mãe da Mariana está aqui. Obrigado, dona Ana. A dona Gleice Matos também está aqui. Gleuce Matos está aqui, a dona Eliane, a Aline. O pessoal está chegando aqui. Pessoal, a gente está falando aí, a Andréia Serrão, a Alessandra Cabral. O pessoal tá tudo chegando aqui, pessoal. Vamos compartilhar essa live com pelo menos 3 pessoas do perfil, porque é uma coisa muito interessante que a gente vai falar aqui, tá? Renan, seguinte, quando a gente começa a falar de hipertensão intracraniana, é muito importante lembrar que a nossa cabeça, assim, a cabeça da criança pequena é algo que pode aumentar de tamanho. Então, quando a criança acumula líquido na cabeça, ela tem aquele questão, fica com a cabeça grande. Mas uma pessoa adulta, idosa, isso não acontece. Como é que funciona esse mecanismo? Se você pudesse explicar aí para o nosso público, né? Olha, a dona Alessandra está aqui, a Ana Beatriz Passinha também está aqui. Obrigado, pessoal, Sim, pela claro. presença de vocês. O Perfeito. que acontece se dentro da cabeça minha, sua ou de uma pessoa adulta começar a acumular líquido, por exemplo, ou começar a acumular sangue, ou começar a acumular tecido tipo um tumor? O Sim, que acontece? Assim, a cabeça não pode crescer, correto? Então, como é que fica isso aí? exatamente. Exato, né? O nosso corpo é muito sábio, né? Então, por exemplo, as nossas estruturas nobres são todas bem protegidas, né? E o nosso cérebro é uma estrutura nobre, ela é importante, né? O nosso encéfalo, enfim, tá a vida, né? Tronco encefálico, uma das partes mais importantes do nosso encéfalo, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro está muito bem protegido pela calota craniana, né? O osso, né? Exatamente. Que evita que ele sofra lesões. Então, isso é uma proteção. Né? Só que ao mesmo passo que o protege, isso deixa limitado, porque lá dentro não tem espaço. Né? 80% lá dentro está ocupado por tecido cerebral. 10% do espaço ali tem líquor, né? E mais 10 tem sangue. Eu costumo brincar que o nosso cérebro não está igual a mortadela condensada ali, né? Ele tem lá seus sucos e giros, então ele está meio que boiando no líquor, né? Para não Uhum. sofrer trauma contra o osso, e tem o sangue perfundindo lá. E eles vivem bem, em harmonia, esses 3 componentes durante toda a Exatamente. nossa vida, né? Só que, se eu bato a cabeça, sofro um trauma e tenho sangramento, se eu sofro um AVC e tenho edema, né? Começa a inchar as minhas células, os meus neurônios. Se eu começo a ter uma doença como hidrocefalia, que começa a aumentar a produção de líquor, ou cresce um tumor, alguma coisa acontece lá dentro, eu não tenho espaço para isso lá dentro, né? Então, para isso crescer, né, o que acontece? Sem destruir o tecido, porque como lá tá tudo apertado, não tem como ele aumentar, então ele só aperta, ele comprime o que está lá dentro, né? Então, o que Exatamente. acontece? Se a gente não tiver um mecanismo compensatório para evitar isso, nós facilmente morreríamos, porque imediatamente nosso cérebro ia ser esmagado, destruído, né? Mas o que Renan, acontece? deixa eu só falar uma coisa aqui para o pessoal entender. No Dia Mundial do Cérebro, eu fiz uma live aqui, eu falei 5 curiosidades sobre o nosso cérebro, tá? E uma delas que eu falei, que eu mostrei para o pessoal, é assim, é, como, como vocês imaginam que é a consistência do nosso cérebro? Aí o pessoal se surpreendeu, como eu falei, quando eu falei que a consistência dele é de pasta de dente. Então imagine um creme dental dentro de um tubo, que é a nossa cabeça, e se você vai lá e espreme o tubo, o creme dental sai. Você faz isso todo dia, várias vezes ao dia, quando você vai escovar seus dentes de manhã, tá? Pessoal, o nosso cérebro é a mesma consistência desse creme dental. Então imagina a fragilidade que é isso, dentro de uma bola de osso, por dentro, onde ele não tem para onde ir. Dali de dentro ele não tem.
Então ele tem que ficar muito bem protegido ali. A natureza fez isso com toda a maestria, né? Sim. Protegendo, mas ele é igual uma pasta de dente. Imagina você pegar uma pasta de dente assim, é igualzinho, pessoal. Eu que sou neurocirurgião, né, que faço cirurgia de cérebro, eu sei muito bem como é que é isso. Então, a gente daqui de fora, a gente não imagina como é que é aqui dentro. E aqui Exato. dentro é muito frágil mesmo, uma consistência de creme dental. Então, Exato. fiquem com isso na cabeça de vocês, porque esse entendimento é muito importante para a gente prosseguir. Exato. Por ser um tecido tão sensível, então o que acontece? Se a pressão começa a aumentar lá, o nosso corpo tenta ajudar, né? Então, como eu falei, tem Exatamente. sangue chegando lá. Da mesma forma que o sangue chega, o sangue sai, né? E aí sai pelas veias do pescoço, aqui pelas veias jugulares. Então, se começa a aumentar muito lá a pressão, nosso corpo fala, opa, vou mandar mais sangue para fora, né? A mesma Exatamente. coisa é o líquor. O líquor que está lá circulando conecta com a medula espinhal. Então ele fala assim, opa, vamos desviar esse líquor para a coluna para dar mais espaço, já que está crescendo alguma coisa. Só que isso acaba, uma hora acaba. Acaba, E é. aí, a hora que isso acaba, você está perdendo os seus mecanismos de proteção, que é a complacência, que é o que a gente consegue ver com o Brain for Care. A gente consegue ver se o cérebro está sofrendo, né? Se está sendo Exatamente. comprimido, né? E aí, o que acontece? Se a gente não resolver esse problema, vai acontecer o quê? É como apertar o tubo de pasta de dente. O cérebro vai ser empurrado para o único Esmagado. buraco esmagado que tem aqui, que é a junção do crânio com a coluna. E ali é onde está o Exato. tronco, que é uma das estruturas mais importantes da nossa vida. É quem nos mantém acordados e despertos. E aí, se eu comprimir ali o tronco, esmagar o tronco, já era. É morte, morte cefálica, né? Que é o pior Exatamente, né? desfecho para as doenças neurológicas. Então, avaliar esse risco é muito importante, No né? dia a dia. E, pessoal, só lembrando aqui, o Renan falou aqui a questão das veias do pescoço. Essa veia que a gente fala que a veia jugular é aquela que os vampiros gostam de morder, né? Nos filmes É, para tirar o sangue das pessoas, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aí, ficarem ligados aí nessas comparações, tá? E realmente, pessoal, isso é extremamente importante, porque é, o cérebro ele não tem para onde ir ali. Ele está ali dentro, né? Ele não tem para onde ir. Então, qualquer coisa que mude essa dinâmica aí dentro, e existem muitas doenças que causam isso, podem fazer com que a pressão dentro da cabeça comece a aumentar. Vejam, antes do cérebro ser esmagado, ou dele ter a possibilidade de ser esmagado, a pressão ou a complacência cerebral diminui e a pressão tende a aumentar. Então, veja, a gente não tem que agir quando o cérebro já foi esmagado. Quando ele já foi esmagado, a gente já perdeu tempo, né? A gente não tem, a gente tem que agir antes que isso aconteça. Atuar antes que isso aconteça, tá? Ó, quero dar aqui as boas-vindas pro seu Osimar, que tá aqui. O seu Osimar que foi hoje lá no consultório. Amanhã vai se resolver sua cirurgia, seu Osimar. A gente tá aqui na torcida aí pelo senhor, tá? E o seu Osimar, ele sofre muito com epilepsia, sabe? A gente tá tentando ajudar ele aí. E mais o pessoal que tá chegando aqui. Então, Renan, eu queria que você falasse um pouquinho agora, assim, bom, eu como neurocirurgião, pessoal, à medida que a gente faz, muitas vezes, fazer um buraco no crânio da pessoa, tá? E colocar um catéter lá dentro para medir a pressão. Então, a gente costuma, quando eu trabalhei lá no Hospital Metropolitano, que eu fazia muita cirurgia de paciente com trauma cranioencefálico, a gente fazia muito isso, né? Fazia um buraco, colocava um catéter lá dentro, claro que existe todo um sistema para isso, e com isso a gente ficava vigiando a pressão dentro da cabeça da pessoa, justamente para aquilo que a gente falou, para não deixar o cérebro ser esmagado. A gente agia antes. Só que isso, pessoal, embora funcione e seja muito bom, é uma coisa invasiva, né? Tem que fazer um furo, tem que tirar aqui um pedacinho do osso, colocar o catéter lá dentro. Esse catéter pode levar bactéria, pode levar uma série de coisas para dentro da cabeça da pessoa. E, claro, tem os seus prós e os seus contras, como qualquer método. E aí a ciência, a medicina evoluiu e criou um sistema onde isso não precisa ser feito. Em tese, a gente não precisa fazer o buraco e a gente não precisa botar mais um catéter lá dentro, a não ser em condições extremamente peculiares. E aí é esse sistema que mede a complacência, né, a capacidade do cérebro de se adaptar a essas questões, e que é um
um indicativo de quanto é que está a pressão dentro da cabeça. Então, é esse sistema que o time aí do Renan, o time da Brain for Care desenvolveu, e que hoje você pode verificar isso no consultório, você pode verificar isso numa sala de espera, você pode verificar isso dentro de uma UTI, dentro do centro cirúrgico, onde você tiver, porque o dispositivo é portátil. Então é isso que o Renan vai falar um pouquinho aqui pra gente. Como é que o negócio de fora da cabeça pode registrar como é que está o comportamento dentro da cabeça, Renan? Exato. Vamos lá. É inovação, né? A É inovação. tecnologia, né? A ciência. Então, como funciona a nossa tecnologia? Então, é uma tecnologia brasileira, né? É um sensor, é uma tiara, né? Que é colocado na cabeça do paciente. Esse sensor, ele tem uma tecnologia semelhante à que se utiliza na engenharia da construção civil. Então, quando você quer saber se tem risco do prédio desabar, de abrir cratera no chão, você tem um extensômetro, Pode um strain gauge. continuar, tá, Renan? Eu vou só fazer uma demonstração aqui Ah, pro sim, pessoal. perfeito. Aqui, Perfeito. olha. Isso aí. Exato, né? Ó, ele Então, fica aqui do. exatamente. E aí o que acontece? Ele consegue perceber microdeformidades. E foi assim que nós descobrimos que essa tecnologia podia nos ajudar. Por quê? Com pesquisas em laboratório, depois evoluindo com todos os métodos e rigores científicos para usar em seres humanos, né? Como nós temos da Anvisa no Brasil, o FDA nos Estados Unidos, né? Esse sensor que é colocado aqui, ele tem capacidade de perceber microdeformidades, né, em nanômetros, ou seja, muito pequenas. Está falando de uma espessura de fio de cabelo, praticamente, né? Então, o que acontece? Lá, como eu falei, lembra que eu falei? Tem 80% de sangue, 10 de líquor, 10 de sangue, todo mundo bem ali. Então, a hora que o sangue chega, que o coração bate lá dentro, chega um pouquinho mais de sangue. E ele vai interagir com aquele conteúdo. É aquela coisa, se você chegar num lugar que tá cheio de gente, você vai esbarrar nas pessoas. Se você chegar num lugar que não tem tanta gente, você passa livre, né? Então, quando esse Exatamente. sangue chega lá dentro, ou ele chega bem, ou ele chega esbarrando em tudo. E aí, a hora que ele chega esbarrando em tudo, ou menos, ele vai repercutir isso contra o osso. Então, o osso vai sofrer uma microdeformidade, que não é visível e nem perceptível ao tato, mas é perceptível pelo sensor, né? E aí o sensor consegue, então, de certa forma, nos dizer se o espaço lá dentro está bem ou se o espaço está muito apertado, que Se não está tem muito contrações. apertado, se está Exato. tranquilo, né? Exatamente. E aí ele traz essa informação para o nosso dispositivo, e aí a informação que ele traz, que é a onda da pressão intracraniana, o pulso da pressão intracraniana, é o mesmo que nós teríamos se usássemos a PIC invasiva. Só que nós não vamos mostrar o valor da pressão intracraniana, até porque é outro método, né? Mas a gente vai analisar a morfologia da onda que diz muita coisa, né? E aí essa informação vai para uma nuvem. Na nuvem tem um algoritmo de inteligência que interpreta essa onda e vai dar os parâmetros que o médico vai usar para entender se a complacência, ou seja, se o seu cérebro está sofrendo ou não, né? Então é uma forma bem simplória de dizer aqui um pouco do método, né? Como a gente está vendo ali na imagem, né? Então captou o sensor ali, olha, ele captou a onda, manda a onda para o dispositivo, a onda vai para a internet, para a nuvem, e depois volta para o tablet em um relatório que o médico consegue fornecer a informação e analisar isso junto com a história clínica, com os sintomas, né, para entender o que o paciente tem. Então, ele é um complemento para o diagnóstico das doenças, né, que podem afetar a complacência cerebral. Excelente, Renan. Olha só, pessoal, como a medicina evoluiu. E aqui, olha, a dona Marilena colocou aqui: meu irmão mais velho faleceu de hidrocefalia, morreu aos 13 anos. Nossos sentimentos aí, tá, dona Marilena, pelo seu irmão. Nessa época, a medicina não tinha tratamento. Para vocês verem como que a gente está evoluindo, né? E com a evolução tecnológica, esses avanços estão sendo cada vez mais rápidos. Graças a Deus, hoje está evoluída. Graças a Deus, dona Marilena, a gente agradece muito, porque hoje eu fiz uma live. Onde foi que eu fiz uma live? Não lembro agora. É tanta live que a gente faz. Mas, por exemplo, no caso do câncer, mais ou menos 20 anos atrás, 44% dos cânceres eram curados. Hoje está em 80%. 20 anos, é coisa de 20, 30 anos para cá, né?
É claro, a gente tem muito ainda para evoluir e vamos evoluir, a humanidade está sempre evoluindo, mas hoje, eu vou te dizer, dona Marilena, hoje uma pessoa morrer por hidrocefalia é inadmissível. Sim. Não, não é para existir, é igual uma criança morrer por desidratação porque não tomou lá o soro fisiológico lá, como é o soro caseiro, entendeu? É inadmissível uma pessoa hoje no Brasil, em qualquer lugar, morrer por hidrocefalia. Ela pode ter complicação dos tratamentos, né? Às vezes coloca a válvula, pode dar infecção, umas coisas assim, mas não por falta de tratamento. Hoje é inaceitável uma situação dessa com a evolução que a gente tem. A Sete Neta Carvalho está dando boa noite, obrigado o perfil aqui, porque ela sempre curte todas as nossas postagens, ela está sempre comentando, obrigado, viu? Obrigado de coração por estar aqui com a gente. Olha, pessoal, estamos batendo aí 30 pessoas na live. Vamos lá, vamos ver se a gente bate 50, porque aí o Instagram entende que esse é um conteúdo bom e ele acaba distribuindo aí para mais pessoas. Então, vamos convidar mais pessoas aqui para a live, para a gente bater 50 hoje aí, para o Renan ficar feliz aí e voltar aí com a gente aí em outras oportunidades, tá bom? Vamos sim. A Silva Quadros colocou aqui, sinto muitas dores pós-convulsão epilética, mesmo com tratamento com CBD e THC, dores nos ombros, pescoço e braços. Depois aqui, Silvia, fica aqui com a gente que a gente vai falar para que situações essa medida ela se presta, né? Porque tem várias situações onde ela pode ajudar. A gente vai falar já já disso, dessas situações aqui, tá? Dona Marilena colocou aqui, verdade, doutor, e é verdade mesmo, tá? Hoje é inadmissível, é inaceitável uma pessoa morrer hoje por hidrocefalia no Brasil. A Sara Gomes, minha filhota, tá aí. Filha, beijo do pai. A cabeça dele era grande demais. É aquilo que a gente falou, né? Criança, a cabeça cresce se não for tratado, né? Tá? Agora, Rock in Rio 123. Qual é a clínica ideal para epilepsia no estado do Pará, sem ser na capital? Olha, Rock in Rio 2023, não conheço. Eu diria que aqui em Belém é a FG Clínica, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma expertise muito grande no tratamento de pessoas com epilepsia e a gente atende presencial e por telemedicina em todo o Brasil. Fora da capital, até onde eu sei, não tem nenhuma clínica aqui no estado do Pará com especialização em epilepsia, tá? Talvez um dia a gente tenha, né? Vamos trabalhar isso, porque nós temos cidades aqui como Marabá, Santarém, que tem já estrutura, tá? Mas hoje, até onde eu sei, não tem, tá? Abaetetuba na live da Diane. Obrigado, Diane. Parabéns aí aos meus conterrâneos, tá? Eu sou de Abaetetuba, aqui interior do Pará. Um abraço aí para a Abaetetuba, terra morena de garota de valor. Esse é o nosso slogan lá, tá? Eu nunca troquei uma medicação para controlar. Eu nunca toquei, eu imagino que eu nunca encontrei uma medicação. Rock in Rio 123, entre em contato com a gente aí no direct, acho que a gente pode te ajudar, mesmo não estando no seu local. Hoje a gente tem atendimento por telemedicina hoje, e aí, claro, dependendo da sua condição, você pode vir a Belém. Olha, só hoje eu atendi paciente de Macapá, que veio a Belém, atendi paciente de Santarém, que veio a Belém, atendi paciente de Parauapebas, que veio a Belém. Então, hoje, em busca de saúde, a gente tem que fazer aí digamos assim, às vezes alguns sacrifícios, assim, mas é em prol do bem-estar. A dona Socorro Coutinho colocou aqui, FG, com certeza, a melhor que encontrei. Obrigado, dona Socorro. Bom, obrigado a todos que estão aqui. Renan, para quais condições neurológicas a gente, digamos assim, pode fazer o melhor uso desse sistema de medir a complacência e, claro, inferir a pressão dentro da cabeça? A gente sabe que muita gente sofre com dor de cabeça, muita gente sofre com perda de memória, muita gente sofre com insônia, muita gente sofre com crise convulsiva, que, aliás, é o nosso métier maior na FG Clínica. Muita gente sofre com meningite, suspeita de meningite. Tem muita gente que tem válvula já na cabeça para tratamento de determinadas condições e várias outras que a gente poderia citar aqui, N, né? Algumas no hospital, outras nas suas casas, outras no consultório. Para quais condições a gente poderia fazer um uso
legal, assim, bem legal Sim, desse sim. sistema. Sim. Hoje o sistema, né, da monitorização do Brain for Care, ele já foi avaliado, né, validado em várias populações, em vários perfis de pacientes. Hoje nós passamos aí de quase, estamos chegando em 100 publicações, já estamos no 95, se eu não me engano, em diversos tipos de pacientes. Então, um público muito comum seria o público de lesão cerebral aguda. Então, qualquer insulto que o seu cérebro sofra, que tenha risco de ter hipertensão intracraniana, se beneficiaria. Então, se um paciente sofreu um AVC, seja ir um derrame, né, o famoso derrame Derrame isquêmico, cerebral. ou o AVC hemorrágico, né, hemorragia no cérebro, ou se sofre um trauma, né, tem um acidente de automóvel, uma queda, né, são pacientes que podem fazer hipertensão intracraniana e poderiam se beneficiar. Mas a grande pergunta é, se você pensar, o meu paciente, eu tenho risco de ter hipertensão intracraniana, se você tiver o risco, isso se aplica, né? Vamos pensar, eu estou com muita cefaleia, mas muita cefaleia. Pode ser muita coisa, você fala. Então, quando você vai procurar o atendimento médico, você vai chegar lá, você vai falar a sua história, o doutor vai fazer toda a investigação clínica e tal. E aí ele pode ter um diferencial, porque na hora que você vem com a história clínica, aí você vem com cefaleia. A cefaleia pode ser por um problema de epilepsia, de neurotransmissores, para ajustar a medicação, mas pode ser um tumor crescendo lá dentro, né? Então, a hora que você Pode traz ser um uma história aneurisma, clínica, pode ser um pode ser uma aneurisma, trombose né? venosa, tem várias situações. Exatamente. Exato. Então, a hora que você traz uma história, que o doutor começa, né? O médico começa a fazer o quê? O raciocínio ali na hora, ele pensa, opa, talvez tenha risco de hipertensão intracraniana. Ele pode ali fazer um brain for care ali na hora, né? Ao invés de ter, você tem que marcar uma tomografia para ver se tem hipertensão ou não. Claro que você vai ter que fazer a tomo no segundo momento para saber o que é que você tem, porque o brain for care, ele não diz por que você tem hipertensão intracraniana, mas ele mostra que você tem risco de hipertensão. Mas ele agiliza o diagnóstico, porque se eu suspeito que tem hipertensão, eu já posso fazer a monitorização, né? Se eu tiver hidrocefalia, né? Então o idoso começa a ter alterações neurológicas, começa a ficar confuso, começa ali a alterar a marcha, incontinência urinária. Opa, será que é hidrocefalia de pressão normal? Na consulta já faz ali o Brain for Care e já pode pensar, opa, acho que é por aí o caminho, vamos investigar. Né? Agora, eu tenho já desde pequeno, né, problemas com válvula, já uso válvula desde pequeno, porque tem hidrocefalia. Se a válvula parar de funcionar, ou se a válvula drenar muito, né, se desregular, até eu descobrir o que está acontecendo, você vai lá, faz tomografia, faz líquor. Não, eu posso rapidamente acessar aqui a informação se lá está com alteração de complacência. Né? E isso me permite ajudar a entender o que está acontecendo. E além disso, dá para se pensar no Brain for Care em condições extracranianas, extraencefálicas, porque existe a conexão do cérebro com o resto do corpo, né? O nosso corpo influencia o que acontece lá dentro também, né? Então, por exemplo, se eu tiver hipertensão arterial descontrolada. A gente já tem começado a descobrir que pacientes hipertensos crônicos têm aí um risco, né, de ter alteração da complacência, e faz todo sentido, porque os vasos sanguíneos ficam sofrendo continuadamente por hipertensão arterial, muda a sua resistência, isso pode impactar também. Então, hoje se preocupa muito com a saúde, né? Por exemplo, a ligação coração e cérebro, né? Então, Exatamente. hoje dá para você. Na verdade, o que acontece, né? Como o doutor falou, né? A PIC sempre foi monitorizada em paciente grave lá no hospital. Agora eu consigo avaliar a complacência de uma forma muito mais fácil e mais acessível em pessoas que nós não avaliaríamos. Então, nós estamos abrindo uma grande caixa de Pandora, na verdade, e estamos Exatamente. a possibilidade de descobrir muita coisa ainda. Né? É uma tecnologia nova, né? A gente diz, quando diz nova, não é porque foi ontem, já tem 20 anos de pesquisa, mas para dentro da medicina e do conhecimento que é nova, é disruptiva, né? Então não é todo. Talvez vai ter médicos que vocês vão encontrar e não saibam da tecnologia e não conheçam, né? E aí quando a gente começa a procurar os profissionais que têm um perfil, né, mais voltado para inovação, tecnologias, como o próprio, né, Dr. Frank trouxe aí para a tecnologia para a clínica dele. Exatamente. Essa questão aí da resistência, ela é natural, como qualquer método. Diga-se, né, pessoal, a cannabis, né? Quando a gente começou a Exato, usar a cannabis, tem muitos colegas hoje que são resistentes e a gente respeita, né? Sem exato. dúvida nenhuma. Mas eu quero agradecer aqui a Maiara Paiva, começou a seguir o perfil. Obrigado, Maiara. Seja bem-vinda aqui ao perfil, tenho certeza que você vai adorar. Pessoal, eu faço stories com frequência, a gente escolhe um tema, trabalha, temos as nossas lives. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, quem quiser colocar, fazer alguma colocação, fique à vontade, tá, pessoal? O perfil, ele é para isso, tá? O perfil é para ajudar vocês a terem informações relevantes para vocês,
a ter informações dadas por pessoas de confiança, que seja uma informação confiável, não é aquela informação aleatória de internet. E é um espaço para vocês perguntarem, né? Eu respondo praticamente todas as perguntas. A gente tem outros colegas na equipe. Hoje tem o Dr. Paulo Henrique, que inclusive fez uma live comigo semana passada. Tem o Dr. Igor também. Em breve teremos outros colegas. E é isso aí, pessoal. Aí, o perfil aí ele vem cumprir essa função aí de educar vocês, tá? Educar os pacientes daquilo que sem aquela linguagem técnica, sem o medicinês, né? Sem aquelas coisas que termos complexas e tal. Aí o perfil Rock Rio 123 perguntou: doutor, é normal a pressão subir no período da crise? Sim. No período de uma crise epilética, a pressão sobe, tanto a pressão arterial quanto a pressão intracraniana, tá, pessoal? Porque a pessoa fica numa hiperatividade ali contrátil, e isso faz com que a quantidade de sangue sendo bombeada pelo coração aumente e acabe elevando a pressão. Por isso, pessoal, que é muito comum as pessoas sentirem dor de cabeça depois de uma crise convulsiva, porque a quantidade de sangue que chega é muito grande, e aí depois, claro, demora um tempo para esse sangue todo sair e acaba aumentando temporariamente a pressão intracraniana, tá? A Mara colocou aqui, Mara de Roma: moro na Itália, descobri que tenho 3 nódulos no cérebro e tenho também uma válvula de hidrocefalia. Oi, Mara, espero que não sejam nódulos, né? Que sejam nódulos passíveis de tratamento, que você fique bem, que a sua válvula funcione. Mas eu acredito que na Itália tem o Brain for Care também, não tem? Lá nós não vendemos comercialmente ainda, a gente já tem evoluído para a Europa. Lá nós temos alguns centros que fazem pesquisa com o Brain for Care. Ok. Mas de qualquer forma, Mara, e se um dia você precisar de alguma coisa, conte com a gente aqui, seja por telemedicina e presencialmente. Eu sei que a medicina da Itália é uma medicina bem evoluída, então acredito que você esteja recebendo aí o tratamento que você merece e que você fique bem também. A Ana Beatriz colocou: minha mãe teve 2 AVCs hemorrágicos. Eu corro o risco de ser acometida pelo mesmo caso, porém a minha pressão é sempre normal. Ana, veja, o AVC hoje, a gente entende ele como uma doença adquirida. Ele não é hereditário, ele é adquirido. São os hábitos de vida: sedentarismo, cigarro, bebida alcoólica, uso de drogas, comer muito sal, pressão alta, diabetes. São essas situações que levam ao AVC. Ou seja, se você levar um estilo de vida saudável, se você se cuidar, fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem e tal, o seu risco vai ser mínimo, tá? Ele nunca vai ser 0, mas vai ser mínimo, tá bom? O fato da sua mãe ter tido não quer dizer que você vá ter, porque a doença é tida hoje como uma doença adquirida, tá bom? A Manuela também começou a seguir. A Ana Beatriz Passinho também. Obrigado, pessoal. Ó, nós já estamos com mais de 2.500 pessoas aqui no perfil. E vamos em frente, rumo aos 3.000, depois rumo aos 5.000 e por aí a gente vai. Sete Neta Cavalho, sou a Filomena. Dona Filomena, obrigado. Agora que eu entendi que é a senhora, tá? Este exame só é indicado para quem tem algum problema ou pode a pessoa que não tem nem diagnóstico neurológico pode fazer? Bom, Renan, queria que você comentasse então a pergunta da dona Filomena. É só quando há uma suspeita de alguma coisa que se faz, por ele ser um exame não invasivo, não ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, nenhum tipo de efeito colateral, assim, claro, ninguém vai sair fazendo exame assim só ao bel prazer, mas em tese não faria nenhum mal, né? Exato, não teria nenhum dano, né? Não teria nenhum problema por fazer o exame não tendo nenhum diagnóstico neurológico, né? Geralmente a ideia, o racional é, se você tiver alguma condição que te deixa em risco de hipertensão intracraniana, é viável que se faça a monitorização, né? Até para ver como está a sua complacência, já que você tem risco, né? Não necessariamente você está em hipertensão, mas você pode ter risco para, né? Então, Vamos entender aqui o seguinte: se você precisa ter um problema cardíaco para medir a pressão arterial, necessariamente não, né? Você pode medir aqui no braço e saber se você está tendência para saber se a sua pressão está subindo ou não, né? Não sei se é uma analogia adequada, mas acho que faz um pouco de sentido. Porque medir a pressão arterial não vai te fazer mal nenhum, não vai te causar nenhum tipo de dano, né? E algo que você não vai ter que
que ter catéter, nada disso. Então, é claro que, como qualquer procedimento, qualquer exame, é sempre importante ter o acompanhamento médico para orientar. Porque também, dona Filomena, não é só fazer o exame, Exato. tem que ter alguém para interpretar, né? Só ir lá, eu vou fazer, tá, mas deu o resultado e agora, né? Então tem que conversar com o seu médico, enfim. Mas, em tese, mal não vai fazer, né? Mal não vai te trazer nenhum dano, tá? Aí a Tamis colocou aqui, meu esposo sente muita dor de cabeça após uma convulsão. Então, dona Tamis, é aquilo que eu falei, né? Tanto aumento da cabeça, também a questão da torção muscular que acontece, tudo isso acaba contribuindo, mas certamente sim que as convulsões provocam dor de cabeça aqui, tá? O Barroso, parabéns pela FG por mais essa live educativa. Ó, pessoal, toda quarta-feira às 20 horas aqui a nossa live é sagrada, né? Ela só não acontece se eu tiver cirurgia. Porque eu sou neurocirurgião e às vezes a cirurgia entra e prolonga, mas tirando isso, a nossa live vai estar sempre aqui, tá? A Silva Quadros colocou: epilepsia e convulsão podem ocorrer em um AVC isquêmico transitório e atingir a visão? Pode acontecer sim, tá? É perfeitamente possível. Agora, Renan, a pessoa que está no hospital, internada, ou às vezes até na UTI, por conta de um traumatismo craniano grave, por conta de um AVC, por conta de um estado de mal epilético, né? Que o pessoal acompanhou aí as postagens que eu fiz. Pode fazer o exame? É adequado? Sim, e faz um diferencial, né? Foi aquilo que nós comentamos no começo da live, né? Nós estamos muito acostumados a tratar a crise de hipertensão intracraniana, depois que o paciente ficou sonolento, né? Depois que o paciente piorou, não é? E é muito pelo contrário, o Brain for Care vem mostrar essa informação antes. Então, hoje, a nossa orientação a nível hospitalar, para essa população específica de quem a gente sabe que o cérebro está sofrendo porque acabou de sofrer algum tipo de insulto, seja o AVC, o trauma, o que for, né? Você fazer logo que o paciente chega no hospital. Aí você já consegue ir acompanhando e intervindo. Você não vai esperar o paciente piorar para fazer alguma coisa. Você vai fazer antes. E a gente sabe, né? Cada neurônio que morre é perda, né? Então a gente tem que salvar o máximo possível de neurônios. É fazer o que chama de neuroproteção, né? Proteger o cérebro. Né? Então, ter essa tecnologia no hospital, essa monitorização para acompanhar um paciente que a gente sabe que está com uma lesão cerebral, hoje a gente tem feito pesquisas justamente para mostrar que isso é um padrão que deve começar a se estabelecer na prática clínica, né? Porque é uma coisa que ajuda a evitar a lesão cerebral secundária, que é as consequências da hipertensão intracraniana, né? E aí depois aquele paciente que talvez vai ter dificuldade para falar, para se movimentar, né? Então vai vir toda aquela questão dos déficits, né? Porque teve hipertensão tratada tardiamente, né? Exatamente, pessoal. Então, existe um conceito que a gente fala muito isso em neuro, que é tempo é cérebro. Então, quanto mais tempo você demora para resolver uma determinada situação, maior pode ser o dano neurológico que a pessoa tem. Então, quanto mais a gente agir, quanto mais precocemente a gente conseguir agir, melhor, tá? E, claro, como qualquer nova tecnologia, como qualquer novo dispositivo, no começo existe uma certa resistência, existe uma certa dificuldade em utilizar, mas depois que a coisa se mostra viável, se mostra funcional, agrega valor, salva vidas das pessoas e a coisa pode chegar um momento que quando você chega numa emergência dessas aí, já tenha lá um para você fazer antes mesmo de passar na consulta médica, já ter, assim como muitas vezes já mede a pressão arterial, já mede a Exatamente. temperatura e tal, né? Mas a gente vai chegar lá. A Ana Beatriz, a minha mãe, Dona Lídia, está assistindo a live e lhe mandou um abraço. Um abraço para a senhora também, Dona Ana, de coração, obrigado por estar aqui com a gente, tá? E um abraço também para o Jardel, né? O Jardel Passinho aí, eu não sei se ele está assistindo, mas espero que ele esteja aí com a gente. A Josi Cleide, minhas dúvidas são tantas que eu prefiro aguardar a alta da minha filha. Estou sempre aprendendo com vocês. Dona Josi Cleide, espero que a sua filha tenha alta logo, tá? Mas, independente disso, a senhora tendo dúvidas, pode mandar aqui pra gente, tá bom? Denilson entrou, Jonathan Macedo entrou,
Vier Colani entrou também. Obrigado aí, pessoal. E aí, Renan, agora a nossa próxima pergunta aqui. Nossa próxima tema. Pessoas que já estão em tratamento. Bom, vou te dar dois exemplos aqui que são bem comuns na minha prática. Pessoa que tem hidrocefalia de pressão normal, por exemplo, aquele idoso que todo mundo achava que estava demenciado, vai descobrir que está com acúmulo de líquido na cabeça, colocou a válvula. A gente sabe que durante o dia tem variação da pressão. Então, para acompanhamento de tratamento, o Brain for Care ajuda. E para aquelas pessoas também que têm o que a gente chama de pseudotumor cerebral. Mulheres jovens, em idade fértil, muitas vezes acima do peso, que começam a ter dor de cabeça constante perdendo a vista, perdendo a visão, né? Que a gente chama de pseudotumor cerebral. Não tem nada a ver com o tumor em si, mas ganhou esse nome. E que quando tira o líquido da espinha, a pressão está lá em cima. Muitas vezes tem que fazer cirurgia, às vezes, para colocar a válvula. Brain for Care ajuda? Ou se ajuda, né? Ajuda e ainda Ajuda melhora. em acompanhar, né? Exato, Acompanhar o tratamento. exato. E melhora a experiência do paciente, é aquilo que a gente conversou, né? Isso acelera a tomada de decisão médica, porque é aquela coisa, no consultório o médico consegue entender o que está acontecendo. Às vezes, até então, sem o Brain for Care, quais vão ser as suas opções? Ir fazer uma imagem, aí vai ter que marcar uma tomografia, fazer o exame, marcar o retorno para ver o que está acontecendo, né? Ou vai ter que marcar uma coleta de líquor, e aí se não fizer no local, vai ter que ir lá fazer o líquor, voltar. Né? E aí, quando a gente pensa principalmente no caso, né, do pseudotumor, né, da Sim, hipertensão intracraniana idiopática, né, que é a melhor qualidade de vida, porque para saber, às vezes, se o paciente está com a pressão aumentada ou não, tem que puncionar para ver o líquor, né, a pressão licórica. Então, ao invés de eu fazer a punção lombar e ver pressão licórica, eu faço o Brain for Care primeiro. E aí, se de fato eu vejo que está com uma pressão aumentada que vai se beneficiar da redução de volume, aí eu faço a punção. Então, você melhora muito a qualidade de vida, inclusive, desses pacientes, porque eles deixam, às vezes, ser invadidos para descobrir o que tem, ou atrasa muito o diagnóstico, né? Então, o Brain for Care ajuda muito nesse sentido. E aí faz o acompanhamento de funcionamento de válvula, né? Porque a válvula pode estar tudo bem com ela, mas ela pode ficar disfuncional, né? E aí, a hora que você vai na consulta, faz o Brain for Care, você vai conseguir saber se a válvula está disfuncional ou não, porque você vai ter alterações da pressão para mais ou para menos, está drenando pouco ou drenando muito, né? Então, essa é uma das utilidades aí no dia a dia de vocês. bom, muito legal aí, né? Então, vejam, a gente pode usar não só para diagnóstico, mas também para acompanhamento de tratamento, para ver se o tratamento está funcionando, né? Como é um dispositivo não invasivo, eu comparei, quando eu tomei conhecimento, aprendi aí tudo, eu pensei muito que nem o ultrassom, né? Você vai fazer ultrassom ali, já vê se tem um bocado de coisa de forma não invasiva, então não usa radiação, você pode fazer entre aspas quantas vezes precisar, né? Não tem nenhuma restrição e é bem legal isso aí, viu? A dona Edinalva tá aí, dona Edinalva sempre elegante, a paciente que vai estar lá com a gente. A Amanda tá aqui também, a mãe do Samuel. Um abraço, Amanda, pessoal de Tucuruí, né, Amanda? É Tucuruí. Tucuruí? É, Tucuruí, eu acho. Amanda, se eu tiver errado, você me corrige aqui, mas acho que é Tucuruí. Josicleide, cisto colóide do terceiro ventrículo pode sumir? Olha, Josicleide, é o seguinte. Assim, que eu saiba, não. O cisto colóide é cisto colóide. Ou você trata ele, ou trata a hidrocefalia que ele provoca, mas sumir ele não some, até onde eu sei, tá? Até onde eu sei, ele não some. Uma vez que você tem o cisto colóide, ele só sai com cirurgia ou com algum outro tratamento, mas sumir espontaneamente não some, não. Ah, doutor, mas eu conheço alguém que teve e sumiu, então provavelmente não era cisto colóide. O diagnóstico que foi feito errado, em alguma coisa aí que não era cisto colóide, acharam que era, mas sumir não some não, até onde eu sei, tá? E, Renan, a gente está chegando aí no final da nossa live, olha, já são 20 horas e 50 minutos. Normalmente a nossa live dura 45 minutos, já estamos com 5 minutos a mais aqui. Isso, Tucuruí, né, Amanda? Um abraço pro pessoal de Tucuruí aí, no sudeste do Pará. Aí. E parabéns aí, um abraço aí pro Samuel também aí, viu? Um abraço mesmo aí pro pessoal de Tucuruí aí, pro Samuel, tá? Bom, quero falar para vocês, aqui a gente já tem o exame aqui em Belém, né? Tem o exame aqui na clínica,
E a gente já está com a agenda aberta, todas as quintas-feiras no período da tarde. A equipe já foi treinada, o sistema está disponível já tem várias pessoas já agendadas, né, para poder estar fazendo aí o exame, claro, quando devidamente indicado. E a gente espera, com mais essa inovação tecnológica dentro de todas as outras que a gente já conseguiu trazer para cá, para Belém, tá fazendo diferencial aí na vida de vocês, trazendo aí uma saúde neurológica de qualidade para todos vocês, com mínimo de risco, né? Eu fiz uma live aqui há pouco, no começo do mês, como lidar com medo de cirurgia, né? Então, e aí teve uma pessoa que comentou assim, Renan, a melhor forma de lidar com medo de cirurgia é não fazer a cirurgia, né? Não fazer a cirurgia. Tudo bem, mas às vezes a cirurgia é necessária, você não tem muito como não fazer, né? Mas aí, e eu quero que vocês saibam, pessoal, que a medicina, eu sei, tem umas pessoas que fazem uns comentários meio deselegantes lá no canal no YouTube, porque a medicina já poderia curar o câncer se ela quisesse, a medicina já poderia curar a epilepsia se ela quisesse. Pessoal, não é bem assim. A medicina, os cientistas, os médicos, a indústria farmacêutica, a indústria tecnológica, a indústria de vacina, cannabis, tudo trabalha incessantemente para trazer soluções viáveis para todos vocês. Não é esse negócio de ter gente que abre a boca para dizer assim, mas já existe a cura do câncer, é o pessoal que esconde para que as pessoas continuem tomando remédio. Não é isso, pessoal. É certeza que não é. Porque a medicina trabalha. Acontece é que tem muitos tratamentos que funcionam, mas não são viáveis. Não vale a pena a pessoa, porque o efeito colateral que ele traz é pior do que a própria doença. Então, muitas vezes a gente acaba não utilizando, mesmo sabendo que existe, mas a gente não usa porque a gente sabe que vai fazer mais mal do que bem para as pessoas. Então, não é essa coisa assim, de não querer. Podem ter certeza, pessoas aí como o Renan, o time da Brain for Care e outros aí estão trabalhando continuamente para trazer ferramentas cada vez melhores aí para ajudar vocês, tá? O Rock in Rio 123 está perguntando qual o número de telefone e o nome da sua clínica em Belém. Eu vou colocar aqui, ó, FG Clínica, tá? E o fone é 91, né, que é o DDD daqui do Pará, 2992 1616, tá? Você pode entrar em contato com esse número que a pessoa vai, alguém do nosso time, a Sara, ou a Marcela, ou a Thaís, vão entrar em contato com você aí para ajudar aí no agendamento. A Amanda adorou assistir a live, tá? Obrigada por todo o conhecimento e informações recebidas. A Josicleide colocou que é 7 centímetros. Olha, é um cisto grande, viu, Josicleide? 7 centímetros é uma laranja, praticamente. Eu imagino que seja 7 milímetros. Se for cisto colóide, provavelmente é 7 milímetros, não centímetros. Porque um cisto desse é o tamanho de uma laranja, tá? Foi a mesma coisa, foi a mesma conclusão que tive. Só aguardar, minha filha ter alta. Ok? Mas deve ser 7 milímetros, tá, dona Josicleide? Eu acredito que seja 7 milímetros, não 7 centímetros. Meu sonho é vida com qualidade, livre das enxaquecas. Dona Conce Silva, saiba que hoje existe tratamento extremamente eficaz para as pessoas que sofrem com enxaqueca. Eu digo para vocês também, hoje só sofre com dor de cabeça crônica quem não busca tratamento, porque nós temos ferramentas hoje as mais diversas possíveis para que as pessoas vivam sem dor, tá bom? Josicleide, o senhor em breve será um médico que irá acompanhar minha filha. Eu creio. Pode contar com a gente, dona Josicleide. Obrigado pela confiança, tá bom? Obrigado, doutores, a Tamis, e o Rodrigo Souza entrou aqui. Renan, eu queria que você deixasse uma mensagem assim para o pessoal com relação à sua participação aqui na live. O Renan tem dado um apoio muito forte aí para a gente, porque a gente está aprendendo, né? Quer dizer, já fizemos vários treinamentos aí sobre o uso do aparelho, tudo. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente poder encerrar a live. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Continue com a gente. Quarta-feira que vem estaremos de volta. Bom, queria agradecer o convite, né? Foi um prazer aí trocar experiências e é uma experiência diferente. E eu acho que a gente precisa enaltecer e
parabenizar, né, você pela iniciativa, porque a gente sabe que a educação em saúde é muito importante para os pacientes. Eles entenderem o que está acontecendo com eles, quais são os caminhos, quais são as perspectivas, e não é comum as pessoas olharem para isso, né? Então, Exatamente. você se dedicar aí semanalmente a trazer assuntos, né, da área da saúde cerebral diariamente com seus pacientes, isso só reforça aí a qualidade profissional, né? Reforçada ainda com o compromisso de trazer inovações e tecnologias para os seus pacientes. Então, a Brain for Care é muito feliz e eu, como Renan, enfermeiro de neuro também, em saber que temos profissionais que têm esse olhar para os nossos pacientes, né? A gente sabe o que é viver com uma doença neurológica, né? Seja com consequências ou não, né? Então, essa educação em saúde é primordial. Então, parabéns pela iniciativa. Aproveitem mesmo essa oportunidade de se empoderar de conhecimentos, porque é isso que vai fazer você ser participativo no seu tratamento, né? E o paciente tem um papel muito importante no tratamento da doença, né? Não É, adianta depositar ali toda a responsabilidade sobre o médico, né? Existem ali as suas responsabilidades para o seu tratamento dar certo, que é de tomar remédio, de fazer os exames, de fazer retornos, e se você entende o que está acontecendo, a sua adesão é melhor. Né? Então, acho que faz todo sentido, né? Agradeço muito a oportunidade. Se precisar de mim mais vezes, pode contar comigo, né? E obrigado mais uma vez. obrigado, Renan. Não faltarão oportunidades, talvez até uma presencial aí, dentro Sim. dos nossos eventos. Você conhece Belém? Eu fui uma vez só, acredita? Preciso voltar. Então, pronto, vamos organizar isso aí. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Realmente, quando o paciente, hoje o paciente não é mais paciente, hoje Exato. ele é uma parte ativa do tratamento. Se o paciente está empoderado das informações, ele não só nos ajuda, nós médicos, a cuidarmos melhor dele, como o tratamento dele tem maior chance de sucesso. É por isso que a gente está aqui toda semana, nos stories, nas lives, nos eventos, em tudo, levando esse conhecimento para vocês, tá bom? Renan, obrigado. Quero agradecer a Brain for Care aí pela, pela presença, né, por poder estar aqui com a gente, pela inovação, por se dedicar a isso. Obrigado a todos vocês aí que participaram da live. Quem não pôde assistir agora pode assistir depois. E até a nossa próxima live. Um abraço, uma ótima Um noite a abraço, todos. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.